Meus amados irmãos, Deus abençoe a vocês. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos pensar um pouquinho nesse grande apóstolo São Paulo. Como o tempo o lapidou, como Deus trabalhou com ele, como Deus tirou profundas lascas deste grande guerreiro da fé, deste grande apóstolo, desde que ele descia para Damasco, esse grande estudioso, erudito, Saulo de Tarso. Quando ele descia para Damasco, ele era grande estudioso, ele sabia que aquele pilar de fogo que guiou os filhos de Israel era o Senhor, era Jeová. E quando aquela luz o cercou por volta do meio-dia, por ali, ele disse: quem é o Senhor? E daquele pilar de fogo, que era o anjo do pacto, saiu a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que grande experiência este amável apóstolo teve. Aí ele foi para o deserto estudar ali, e ele tomou o Velho Testamento e estudou e comparou com sua experiência, e ele saiu convencido que o Senhor Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele saiu convencido que Jesus Cristo do Novo Testamento é Jeová do Velho Testamento. E ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vieram os sofrimentos, vieram os profundos combates, vieram as cadeias, vieram os açoites, vieram os naufrágios, vieram a fome, a perseguição, a nudez, as cadeias, o frio, a fome, a nudez, o desamparo aqui embaixo, mas não o desamparo de cima. E este grande apóstolo São Paulo, sofrido, esmerilado, e a profundeza que ele tinha no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e ele escreveu praticamente o Novo Testamento. Ele sozinho fez mais do que todos os apóstolos juntos. E ele disse: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque não aprendi de homem algum, mas por divina revelação. E ele tinha tanta certeza que o que ele escreveu era do Senhor, que ele disse em Gálatas, no seu capítulo 1, se mesmo um anjo descesse do céu, ou ele mesmo ensinasse outra coisa, seria anátema. E depois de tudo isso, depois das cadeias, das lapidações, ele era o velho. Que coisa linda! Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui ele estava escrevendo para Filemon, lapidado, manso, dócil, e já perto da sua partida. Meus irmãos, que isso possa constranger os nossos corações. Que exemplo que ele deixou,
que pegadas profundas, que determinação, que homem encorajado. Eu amo o apóstolo São Paulo. Nada parava ele, as aflições não paravam ele, as cadeias não paravam ele, os açoites não paravam ele. Quando ele tinha levado aqueles açoites, provavelmente ainda sangrando, lá na cadeia com Silas, entre aqueles troncos, amarrado naquelas correntes, ele cantava, louvando o Senhor, até que as bases daquela cadeia, daquela prisão tremeram, e as portas foram abertas. Que Deus nos ajude a olharmos para tão grande exemplo e sermos encorajados, que as cartas dele possam ser estímulos para nós, estímulo, digo, para nós, quando ele mostra que em relação a Cristo, não é somente crer nele, mas padecer por ele. E ele falando que ele escrevia com muitas lágrimas e aflição do coração, e até da vida ele havia desesperado. Olha o naufrágio do navio. Em meio àquele naufrágio, em meio às cadeias, em meio ao sofrimento, ele nunca passou para nós uma mensagem de fracasso, uma mensagem de derrota. Em meio às aflições, ele sempre passava uma mensagem de ânimo. Ele dizia: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Correi de tal maneira que alcanceis. Ele sempre nos encoraja, através das suas epístolas, através das suas cartas. Ele sempre transmite para nós as entranháveis afeições de Jesus Cristo. Como que as cartas deste grande apóstolo São Paulo entram nos nossos corações e traz nós um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Pensa nestas cartas, medita nestas cartas, o encorajamento que ela nos dá, a força que ela nos transmite, a segurança que Cristo em nós é a tremenda esperança da glória. Pela fé, a gente olha assim, a gente pode ver o apóstolo São Paulo, já velho, ali naquela cadeia, com o espírito revigorado, com o espírito pronto, e encorajando a nós, encorajando a todos os irmãos. E quando ele terminou a carreira, ele pôde colocar de pé e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que o Senhor justo juiz, naquele dia, tem uma coroa preparada para mim, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Você não deseja um dia se colocar de pé no além, ao lado de um guerreiro como Paulo, de um velho combatente da fé como Paulo? Você não deseja abraçá-lo um dia, estar ao lado dele? Meus irmãos, que isso penetre no seu coração, na sua alma, que isso te ajude, que os entranháveis afetos e compaixões de Jesus Cristo entram na sua alma e te dê sede de ser como Cristo. É isso que o apóstolo São Paulo nos transmite em sua carta, nos dá um desejo de ser como Cristo, de entrar em Cristo, até que Cristo e nós tenhamos uma unidade perfeita. Que Deus te abençoe com este entranhável afeto de Jesus Cristo, esse sublime amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.